Mais um dia de leitura. Bom dia, sejam bem-vindos. Bora lá. Hoje vamos ler 1 Crônicas, do capítulo aqui mesmo é 9 e 11, né? 1º de maio, capítulos 9 e 11 de 1 Crônicas. Primeira coisa, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que nos derrame a tua sabedoria sobre nós, para que possamos compreender todas as palavras, enfim, ó Pai, que possamos crescer em entendimento, em sabedoria, mediante a Tua palavra, ó Pai. Te agradeço, Deus, por tudo que você já tem feito, por todos os avanços, por toda a sabedoria que já temos alcançado, que possamos prosseguir, ó Pai, cada dia mais em entendimento e em verdade. Te peço, ó Deus, que o Senhor toque com todos os corações que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 9, né? 9? 9 eu... Isso. 9 a 11. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do Livro dos Reis de Israel. Os exilados que voltaram. O povo de Judá foi exilado na... Pera lá. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Unri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Messulão, filho de Odavias, filho de Essenua, e Benéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens foram chefes de seus clãs. Não. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Os sacerdotes que voltaram. Dos sacerdotes, alguns que voltaram foram Jedaías, Joiribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passu, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazerá, filho de Messulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Ao todo voltaram 1.660 sacerdotes.
foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Os levitas que voltaram. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, descendente de Merari. Maquebar, não, Maquebaca, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedulo, nossa, vontade de espirrar. Filho de Getudom e Ezerequias, filho de Assa, filho de Eucana, que morava na região de Neftofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmum, Aimã e seus parentes. Salom era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei, do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Core, descendente de Abi Asaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, com seus, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Messelemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo havia 212 guardas das portas daquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor, quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por período de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da sala de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo o que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes de famílias levitas moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos.
Genealogia do rei Saul. Seiel, pai de Gibeão, morava na cidade de Gibeão. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Gimeel foram Zu, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Aiô, Aió, acho que é isso mesmo, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns aos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Isbosete. Isbosete, é isso mesmo. Isbosete. E Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Bitom, Meleque, Tarreia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmafete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia. O filho de Bineia foi foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleaçar. O filho de Eleaçar foi Azel. Esses foram os 6 filhos de Azel: Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos eles foram filhos de Azel. 10. A morte de Saul. Os filisteus atacaram Israel, e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos, e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: Pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Davi se torna rei de todo Israel. Então, todo Israel se reuniu diante de Davi, em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei,
Era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo, Israel. Será de, o líder do meu povo, Israel. Então, ali em Hebron, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Então e todo, então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam, os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui, mas mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os guerreiros mais valentes de Davi. Esses foram os líderes dos guerreiros. Não, esses foram os líderes dos guerreiros mais. Não, peraí. Os guerreiros mais valentes de Davi, certo? E esses foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jasobeão, o Aquimonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodaia, descendente de Aior. Aoi. Aoi. Eita, que nome difícil pronunciar. Ele estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão. E o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão, como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Os 30 valentes de Davi. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa desse feito, como
esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante. Embora não fosse um dos três, também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente, de Gabizeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, bem, uma vez com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossa, com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feito como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros valentes, quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samar, de Arode, Elex, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoá, Ebieze, de Anatote, Sibecai, de Russate, Zalmon, de Aió, Aoi, Aoi, Aoi. Não sabia que eu tinha essa dificuldade para falar essas 3 palavrões. Mahai, de Notofate, Eled, filho de Baana, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Uhai, de Naal-Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Alibá, de Salbom. Os filhos de Salém, os filhos de... Nossa, velho. Deus me perdoe. Os filhos de Jacém, de Gisson, Jonatas, filho de não. Oh, meu Deus, me ajuda. Filho de Sage, de Ará, Aiuão, filho de Sará, de Ará, Elifal, filho de Ur, F, de Maquerate, Aias, de Pelom, Esro, do Carmelo, Paai, filho de Esbai, Joel, filho de irmão de Natã, Mibar, filho de Acre, Zeleque, de Amon, Nahai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jati, Garebe, de Jati, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Lide Rubenita, que tinha conseguido 30 homens. Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Astarote, Sama e Ziel, filho de Otão, de Aroé, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tis, Simei, de Maave, Jeribai e Jovaias, filhos de Eunaum, Itimar, de Moabe, Eliel e Obed,
Jaciel de Jobá. É isso. Diz nomes difíceis de pronunciar. Deus me perdoe a minha dificuldade de ler, mas Deus me ajudando, eu vou melhorar essa minha leitura. É isso, até amanhã. Hoje foi do 9 ao 11. Amanhã estaremos lendo do 12 ao 15. É isso, Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.